O anticristo é pessoal, como Antíoco Epifânio era, como o general Tito foi. O anticristo é pessoal, ele representa um poder, como o rei Antíoco Epifânio e o filho do imperador Tito representavam. Vem para destruir o povo de Deus, para destruir aquilo que representa Deus e tomar o mundo. Olha o que é que Paulo fala sobre o anticristo na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 3 a 10, eu projetei na tela aí, mas você pode ler na sua Bíblia se você quiser. Os Tessalonicenses estavam dizendo, Cristo vai voltar, Cristo vai voltar. E Paulo respondeu dizendo, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso, a vinda de Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele está falando do abominável e da desolação, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo disse, ninguém engane vocês, porque Cristo não voltará sem que antes venha a apostasia. A apostasia é o afastar-se completamente de Deus. Que seja revelado o homem da iniquidade, aquele homem que vai promover a iniquidade. O filho da perdição, que é um título que é usado para Judas. Jesus usa para Judas, dizendo ele é o filho da perdição. Alguns inclusive acham que vai ser Judas ressurreto, né? O filho o anticristo, né? Mas só por conta da semelhança dos títulos, né? Mas não justifica. E diz que ele vai se levantar contra Deus e vai... tudo que se chama de Deus vai se assentar no santuário de Deus, ou seja, vai ocupar a igreja de Deus como se fosse o próprio Messias. Lembra que a palavra anticristo significa não somente contra Cristo, mas no lugar de Cristo. Ele vai tentar se passar como sendo o Messias, o enviado de Deus. E aí, Paulo continua, será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Bate com as palavras de Jesus, não é? Que diz que no final da grande tribulação, Cristo vem. E Paulo está dizendo aqui que esse iníquo vai se manifestar, mas Cristo vai destruí-lo pelo sopro da sua boca. Veja a ironia aqui. Esse anticristo vai se apresentar como o rei do mundo, dominador das nações, todo-poderoso. Cristo vem e faz... se acaba, né? Só precisa fazer isso, um sopro, só pelo sopro o Senhor Jesus vai destruí-lo completamente na sua vinda. E ele diz, olha, Paulo, o aparecimento do iníquo, que é esse filho da perdição, é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios da mentira, com todo engano de injustiça aos que perecem. Ou seja, você vê que a imagem do anticristo que Daniel falou, ela vai sendo construída, não é? Daniel disse que ele se levantaria contra o povo de Deus, acabaria com o culto a Deus, profanaria o templo de Deus, colocaria fazia parar a adoração a Deus. Jesus acrescentou o elemento da destruição e da tribulação e do sofrimento quando houve igual, e Paulo agora já constrói, está dizendo que ele vai se levantar como se fosse o próprio Deus, um grande líder religioso, civil, militar, não é? Que vai dominar toda a realidade e vai se levantar contra a igreja, e ele vai usar para isso sinais e prodígios. Ele vem ao final aí, ó. Ele vem segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. É por isso que o pessoal às vezes acha que nós, os reformados, a gente não acredita em milagre, porque a gente sempre coloca algumas observações, algumas reticências com relação aos milagres. É que a Bíblia diz que os milagres, eles não são somente sinais da ação de Deus, mas eles são sinais da operação do espírito da mentira. O diabo faz sinais, não são verdadeiros, mas ele faz, ele ilude
Há demônios que são especializados em iludir as pessoas, como se eles pudessem fazer coisas sobrenaturais, adivinhando o futuro. Por isso você vê religiões inteiras aí que vão consultar os mortos e pensam que estão falando com os que já morreram, mas é o diabo, os demônios iludindo as pessoas. Gente que vai atrás de curadores aí, são falsos sinais feitos pelos agentes do anticristo para iludir as pessoas. É por isso que nós reformados, a gente não fica muito impressionado com os milagres modernos, porque a gente sabe que o diabo também faz, que o anticristo faz também, que os falsos profetas também iludem as pessoas com isso. Por isso que o nosso foco é na Bíblia. Os verdadeiros milagres nos quais nós temos que acreditar, eles estão registrados na Bíblia. E é nesses e naqueles que a gente tem que acreditar de todo o coração. Que Deus pode fazer milagres hoje, é claro que Ele pode, Ele é Deus. Mas Deus não requer que a nossa fé hoje seja baseada na crença em milagres contemporâneos. O que Deus requer é que sua fé seja baseada na crença naqueles milagres que estão registrados na Bíblia. Então, eu tenho o direito, se alguém chegar para mim e dizer, olha, Deus me curou, eu posso ter o direito de dizer, ok, né? Não vai abalar a minha fé. Eu já contei histórias aqui de situações que pessoas disseram que houve um milagre e tudo mais. Eu comecei a conversar e disse para a pessoa, olha, eu quero expressar aqui a minha desconfiança de que não foi milagre, coisa nenhuma, perdi um amigo. Então, eu hoje aprendi a lição, eu não discuto experiência pessoal das pessoas. As pessoas chegam para mim e dizem assim que tiveram uma experiência extraordinária de visão, anjo, língua, cura e tudo mais. Eu não entro na experiência da pessoa. Se quiser discutir o que a Bíblia diz, nós vamos. Mas eu não vou julgar a experiência das pessoas, que eu já perdi amigos por conta disso, né? Muito bem. Então o apóstolo Paulo fala isso sobre o anticristo, mas não ele só, também o apóstolo João. Olha o que é que João nos acrescenta, né? Como eu disse, a imagem do anticristo ela é construída na Bíblia, através dessas passagens. João nos diz no capítulo 2 da sua primeira carta, filhinhos, já é a última hora. Quando João está dizendo isso, é porque alguns cristãos pensavam que a última hora ainda é um evento futuro. João diz, não, a última hora já começou. E como ouvistes que vem um anticristo, ele está se referindo às palavras de Jesus, as palavras de Jesus. Como vocês já ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Agora João acrescenta um elemento novo. Ele está dizendo que o anticristo vem, mas que há muitos anticristos que já estão presentes. Então, quem são os anticristos? São todos aqueles líderes religiosos, falsos profetas, que fazem sinais e prodígios e que negam a Jesus Cristo e querem tomar o lugar dele. E já tinha na época de João, gente se passando por Jesus Cristo, dizendo que era profeta em nome de Jesus Cristo, ou apóstolo de Jesus Cristo, fazendo sinais e prodígios. Olha o que é que João diz. Muitos anticristos têm surgido, pelo que nós conhecemos que já é a última hora. Ou seja, nós já estamos vivendo o último período da história do homem, que seria marcada pelo surgimento de falsos profetas. Não foi isso que Jesus disse lá no sermão que nós estamos estudando, que haveria de surgir muitos cristos e muitos falsos profetas? E João está dizendo, essa é a prova de que a última hora já chegou. Estamos vivendo já o último período desse mundo, porque o espírito do anticristo já está entre nós. Ele se manifesta toda vez que aparece um falso profeta. Veja o que ele diz mais adiante, João, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Aqui João acrescenta mais alguma coisa sobre o anticristo que a gente não sabia. É que o anticristo, ele é um promulgador de heresia, ele nega que Jesus é o Cristo. Ele pode até usar a linguagem cristã, pode até se parecer como cristão, mas quando você examina a doutrina, você vai ver que no final ele está negando Jesus Cristo, que Jesus Cristo de fato é o Salvador do mundo. Então eu posso dizer que toda seita, toda religião hoje que nega que Jesus Cristo é Deus
e que ele é o Salvador do mundo, é uma manifestação do anticristo. É o espírito do anticristo que já está presente, preparando o mundo para o surgimento do anticristo. É por isso que os reformadores, eles disseram que o Papa é o anticristo. Está na confissão de fé de Westminster, que é adotada pela nossa igreja. Lá está dizendo que o anticristo é o Papa. Eu entendi que os que compuseram, eu entendo que aqueles que compuseram a confissão de fé de Westminster estavam dizendo que o Papa é uma manifestação do anticristo. Por quê? Porque o Papa se apresenta como sendo o representante de Cristo sobre a terra. E pelas doutrinas da Igreja Católica na Idade Medieval, assim os reformadores interpretaram, Cristo foi negado, porque em vez de admitir que a salvação é pela graça, mediante o sacrifício de Cristo, foi introduzida a mediação de Maria, mediação dos santos, a mediação da igreja, doutrina do purgatório, pagamento de indulgências, anulando a obra de Cristo. Então os reformadores disseram, esse sistema encabeçado pelo Papa, ele é uma manifestação do anticristo. E é por isso que nós, na igreja reformada, não só os presbiterianos, mas a igreja reformada em geral, nós olhamos para a igreja católica sem condições de reconhecê-la como sendo uma manifestação verdadeira da igreja cristã. Porque no final acaba negando a pessoa de Jesus. É por isso que nós batizamos aquelas pessoas que vêm da igreja católica, porque nós não reconhecemos a igreja católica, por conta dos ensinos, não é? Há muitas pessoas maravilhosas dentro da igreja católica, queridos irmãos, queridos amigos, conhecidos, gente com quem a gente tem relacionamento, não é nada pessoal, mas o sistema doutrinário que é ensinado e encabeçado pelo Papa, ele é contra Cristo. Por isso que na reforma, os reformadores disseram que o Papa é o anticristo, é a manifestação do anticristo. Na 1 de João, capítulo 4, de 1 a 3, olha o que é que João diz. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Vocês ouviram que o anticristo vem? Sim. Mas o Espírito dele já está no mundo. Da mesma forma que o Espírito de Deus está no mundo, habita no meio do seu povo, age no mundo, o Espírito do anticristo também está presente. Você pode ver o Espírito do anticristo como antítese do Espírito Santo. Ele já está no mundo. Da mesma forma que o Espírito Santo enche, levanta pessoas que falam a palavra de Deus, o espírito do anticristo levanta falsos profetas com falsos ensinamentos e lhes dá poder para fazer sinais e prodígios para enganar as pessoas. É isso que João acrescenta. E ele diz, é por isso que nós já estamos nos últimos dias. Próximo slide. Também no livro de Apocalipse, eu devia colocar essa figura depois da leitura, né? No capítulo 13 do livro de Apocalipse, o apóstolo João relata, ele dá uma descrição do anticristo, usando a linguagem altamente simbólica e figurada que nós temos no livro de Apocalipse, né? A figura é essa, desse leopardo aí, não é? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabeças, 10 chifres, garras de urso e que sai do mar. É assim que João descreve, né, simbolicamente o anticristo. Olha o texto, né? E aí é a última vez que a Bíblia vai falar do anticristo, e aqui é mistério, irmãos, viu? É mistério. Aqui tem muita coisa que a gente não entende o que é que João viu, não é? Porque a linguagem é muito simbólica. Vi emergir do mar uma besta, a besta é o anticristo, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, boca como de leão. Voltando aí, era isso aí. É que talvez na figura não dê para ver a distância, mas eles colocaram as coroas aqui, na base dos chifres, né, os diademas, como João viu. Voltando. E deu-lhe o dragão aqui é Satanás, né? E deu-lhe o dragão o seu poder, como
Paulo tinha dito, né, que a aparição do anticristo é segundo a eficácia de Satanás. O anticristo aqui é representado como essa besta que sai do mar, lembrando que na Bíblia o mar sempre representa o poder das nações. Isso aí seria outra aula, né, para falar sobre isso, mas representa o poder das nações. Então ele surge de lá como esse animal feroz, e o dragão, que é o diabo, lhe dá o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Uma dessas 7 cabeças aí, né? Recebeu um golpe fatal. Mas essa ferida foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, que deu sua autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E foi dada à besta, que é o anticristo, uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, que é exatamente Antíoco Epifânio e todas as outras manifestações, não é? E autoridade para agir 42 meses, abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome de Deus, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, como Antíoco Epifânio subjugou o povo de Deus no Antigo Testamento. E deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, e se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube, e comente abaixo. E aí, o que você achou do vídeo? Foi edificante? Irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.